Bem-vindo ao canal do Professor Diogo André, o canal que a gente fala de logística, porque nós amamos a logística. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre a história das ferrovias no Brasil, né? Um tema aí que mexe com muita gente. E aí, vários fatores históricos, vários fatores interessantes aí na história das ferrovias brasileiras, né? Quem conhece aí o patrono da ferrovia brasileira é Irineu Evangelista de Souza, conhecido aí também como Barão de Mauá, né? Então vamos começar a falar aí sobre a história da ferrovia brasileira, conhecer alguns fatos curiosos e deixar as coisas bem mais claras para todos nós aí com relação às ferrovias brasileiras. Para a gente começar, pessoal, vamos falar sobre a primeira ferrovia no Brasil, né? A primeira ferrovia no Brasil foi inaugurada em 1854 pelo então imperador Dom Pedro II e possui uma extensão aí de apenas 14,5 km, né? Conhecida aí como a Estrada de Ferro de Mauá. Ao longo dos anos, as ferrovias passaram aí por várias expansões, e também sofreram com abandono e esquecimento, né? Vamos ver aí que nos fatos históricos nós vamos tratar aí que existem momentos em que as ferrovias brasileiras elas foram largadas, né? O transporte ferroviário é um dos mais utilizados em todo o mundo. E a gente conhecer a sua origem, a origem do transporte ferroviário é essencial, né? Vamos então ver sobre a história das ferrovias brasileiras, né? Então, como a gente falou agora há pouco, a primeira estrada de ferro brasileira foi inaugurada lá em 1854. E o nome dessa estrada de ferro Mauá, né? Inaugurada por Dom Pedro II. Show de bola? Então a primeira ferrovia brasileira em 1854. Show de bola? Extensão de 14,5 km, né? Tranquilo? A ferrovia saía aí da cidade de Rio de Janeiro e ia até Petrópolis, também no estado do Rio de Janeiro, né? Então aí o primeiro fato histórico da ferrovia brasileira é a sua inauguração, né? 1854. Show de bola? A estrada de ferro Mauá trouxe integração entre o transporte aquaviário e ferroviário do país, né, naquele momento. Sua operação foi considerada aí como o primeiro transporte intermodal do Brasil, né? As embarcações elas atracavam lá no porto, no fundo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e então a carga passava para o transporte ferroviário. Essa ferrovia foi operada pela empresa imperial Companhia de Navegação a Vapor e a Estrada de Ferro Petrópolis, do Visconde de Mauá. Show de bola! Aí nós vamos ver as ferrovias aí durante a expansão, durante o Império, né? A segunda ferrovia brasileira foi inaugurada em 1858, ou seja, 4 anos após, né, a primeira ferrovia ser inaugurada. Então a gente tem a inauguração da segunda ferrovia, né? E previa a ligação da cidade de Recife até o Rio São Francisco. Mas infelizmente esse objetivo ele não foi atingido, né? Contudo, essa ferrovia ajudou a trazer o desenvolvimento das cidades por onde passavam, né? No mesmo ano é implantada a estação da Corte a Queimados, no estado lá do Rio de Janeiro. E é então considerada a terceira ferrovia do país. E possuía já um trecho aí de 47,210 km de extensão, né? Sua construção foi realizada pela Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Ao longo dos anos passou por expansões e ganhou conexão com outras ferrovias em diversos estados. Com a proclamação da República, a ferrovia passa a ser chamada então de Estrada de Ferro Central do Brasil. Show de bola? No ano de 1867, então o projeto lá do Barão de Mauá, com o engenheiro britânico James Brewer,
foi inaugurada a estrada de ferro São Paulo-Rio. A ferrovia então ligava Jundiaí ao Porto de Santos. Ela foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo e passava por diversas cidades e ainda percorria a Serra do Mar. O principal objetivo dessa ferrovia, certo, era facilitar o escoamento do café produzido no interior paulista. Já em 1877, foi realizada a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Outra inauguração importante aí foi a estrada de ferro Dona Teresa Cristina, implantada em 1884, com uma extensão de 112 quilômetros de extensão. Show de bola? Então aí a gente conhecendo aí fatos históricos com relação às ferrovias brasileiras, conhecendo a história da ferrovia no Brasil. Tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre o ápice e sobre o declínio dessa ferrovia, da ferrovia brasileira. Tá? A evolução da ferrovia ela continuou no século XX, né? Já em 1900, o Brasil expandiu sua extensão da malha ferroviária para 15.316 quilômetros no total, né? Já no ano de 1919, o país já possuía 28 mil quilômetros de ferrovia. O estado de São Paulo foi o que obteve a maior expansão na época. Nessa fase, ele passou a ter 18 ferrovias. E com isso, o crescimento industrial e agrícola paulista foi gigantesco, né? A evolução das locomotivas de mecanismo a vapor para a tração elétrica ocorreu no ano de 1920 e, posteriormente, em 1938, surge então a tração a diesel elétrica. Além disso, outras importantes ferrovias foram criadas entre 1900 e os anos 30, que nós vamos saber quais foram essas ferrovias que foram criadas nesse período, né? Em 1903, então a estrada de ferro Vitória-Minas, atualmente possui o mesmo nome e hoje é operada aí pela companhia Vale, né? Em 1912, então criada a ferrovia Madeira-Mamoré, tá? Ferrovia que, até onde eu sei, se não estiver enganado, não existe mais, tá? Em 1919, expansão das ferrovias no sul do país, ligando aí os portos de São Francisco do Sul e Paranaguá. Em 1935, a ligação das cidades de Ourinho e São Paulo até a cidade de Londrina, no Paraná. Então, nesse momento aí, a gente acompanhando um pouquinho aí da expansão da ferrovia no Brasil. Show de bola? No ano de 1930, né, na década de 1930, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, cresce a priorização das rodovias. E aí, começando então a colocar as ferrovias em segundo plano, né? Por isso, por conta disso, o governo federal inicia um processo de estatização da malha ferroviária, né? Lembrando que a malha ferroviária brasileira, quando ela iniciou de forma privada, né? Começou por forma privada. Então aí nesse momento começa então o processo de estatização, né? Então a malha ferroviária começa então a passar ao governo federal. Show de bola? Que até então, a época, as ferroviárias estão operadas então por empresas de capital estrangeiro, né? Com o intuito de impedir que as ferrovias declinassem, então o governo federal tomou de conta dela, né? Contudo, a falta de planejamento governamental acarretou na precarização das linhas férreas, né? E a expansão passa a ocorrer aí bem mais devagar, passos bem lento. E entre os anos de 1940 e 1948, as ferrovias aí tiveram uma pequena expansão de apenas 1.371 quilômetros. Show de bola? Então aí a gente começa então a acompanhar então aí que a partir desse momento a questão do declínio das ferrovias brasileiras, né? No ano de 1957,
o presidente Juscelino Kubitschek assina a lei 3.115, então, que cria aí a Rede Ferroviária Federal, também aí conhecida como Refesa, uma empresa de economia mista e administração direta do governo, passando então a administrar as estradas de ferro de propriedade do governo federal. Show de bola? Então o governo Juscelino Kubitschek intensificou os investimentos em ferrovias e em 1960 a linha férrea brasileira chega aí ao seu ápice de quilometragem no Brasil, tá? 38.287 quilômetros, certo? A malha ferroviária brasileira, então, foi o máximo que a malha ferroviária chegou a ter, tá? No período da ditadura militar, as ferrovias, então, elas têm aí o seu maior encolhimento e em 1964 inicia-se, então, o plano de erradicação de trechos deficitários. Então, caindo aí a malha ferroviária, que teve o seu ápice 38.000 quilômetros, 287. Então, aí, no ano de 1964, ela cai, então, para 29.184 quilômetros de extensão. O que ainda constam até hoje, que é o que nós temos. Show de bola? Aí nós vamos dar um salto no período, cronologicamente nós damos um salto muito grande. Então pulamos dos anos de 1964, passamos então aos anos 90, ali a época das privatizações. Então o governo federal chega à conclusão de que não tem condição de arcar com os custos das ferrovias no Brasil. Então começa-se então o processo de privatização das ferrovias brasileiras, né? Então aí isso que se inicia no ano de 1990 através do PND, Programa Nacional de Desestatização, criado pelo governo federal, aí com o objetivo de melhorar os serviços de investimentos no setor. Show de bola? Hoje a extensão das ferrovias do Brasil é de 30.485 quilômetros, onde 29 deles estão sob administração por concessão públicas privadas. Show de bola? Informação essa que nós tiramos lá da Associação Nacional do Transporte Ferroviário. Show de bola? O Brasil hoje possui 13 malhas regionais totalmente privatizadas, operadas aí por concessionárias privadas ou empresas públicas de capital aberto, como a Valec, tá? As ferrovias privatizadas são a Estrada de Ferro, Ferrovia Tereza Cristina, Estrada de Ferro Paraná Oeste, Rumo Malha Norte, Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, MRS, Ferrovia Transnordestina, Ferrovia Centro-Atlântica. Isso aí são algumas das ferrovias brasileiras que são operadas por empresas privadas. Show de bola? Já no início de 2019, o governo federal retomou o plano de privatização e o primeiro passo foi a realização de leilão com relação à concessão da Ferrovia Norte-Sul, que liga o município de Estrela do Norte, São Paulo, ao município de Porto Nacional, em Tocantins, passando aí por diversos estados brasileiros e possui extensão total aí de 1.537 quilômetros. A empresa vencedora foi a Rumo Logística, com